Nesse vídeo, simularemos um retificador completo com center tape. Para isso, foi utilizado o transformador 1PH3W da biblioteca do PSIM. O número de espiras no primário foi arbitrariamente definido como 1000, e o número de espiras no secundário foi arbitrado em 100, 50 espiras em cada metade do enrolamento. Dessa forma, o transformador ficou com uma relação de transformação de N1 sobre N2 igual a 1000 sobre 100 igual a 10. Portanto, esse transformador reduzirá por um fator de 10 a tensão do primário para o secundário. Nessa simulação, a tensão eficaz no secundário com relação ao tape central, chamado aqui de Vs, deve ter 15 volts. Portanto, a tensão eficaz no secundário como um todo deverá ser de 30 volts. Como a relação de transformação é de 10 para 1, a tensão eficaz no primário pode ser calculado assim: V1 sobre V2 igual a 10. Portanto, V1 é igual a V2 vezes 10, que dá 300 volts. Para entregar essa tensão no primário, foi utilizada uma fonte senoidal. Para parametrizar essa fonte, precisamos da tensão de pico e da frequência. Essa última foi informada e é 60 Hz, mas a tensão de pico precisa ser calculada, multiplicando a tensão eficaz, 300 volts, por raiz de 2, que vale aproximadamente 424,3 volts de tensão de pico. Para validar o correto funcionamento do transformador, um multímetro foi colocado na fonte e chamado de V1 para medir a tensão gerada na mesma e entregue ao primário, e outro multímetro foi colocado no secundário, chamado de V2. Note que V2 está conectado entre os extremos do secundário. Outras duas sondas, VS1 e VS2, foram colocadas nos polos do secundário para medir a tensão em relação ao center tape. O ponto central do secundário foi aterrado para termos uma referência para as curvas. Como esse é um retificador de onda completa com center tape, o circuito contém dois diodos, aqui chamados de D1 e D2. Assim como no retificador de meia onda, um resistor de 1000 ohms será usado para simular a carga. Os parâmetros de simulação continuam iguais aos anteriores. Rodando a simulação, veremos as curvas previamente organizadas. No primeiro painel, temos a tensão no primário, gerada pela fonte, identificada por V1, a tensão no secundário, identificada por V2, e as duas tensões no secundário em relação ao center tape, VS1, medida em um polo, e VS2, medida no outro polo. Se habilitarmos os cursores, selecionarmos curva de tensão no secundário, posicionarmos o primeiro cursor no primeiro ponto de tensão de pico e o segundo cursor no segundo ponto de tensão de pico, os cursores estarão posicionados no início e fim de um ciclo do secundário, conforme demonstrado em delta time no PSIM, 16,66 milissegundos. Note, no recíproco do período, que a frequência gerada é correspondente à solicitada, 60 Hz. Note também as tensões eficazes, ou RMS aproximadas, 300 volts no primário, 30 volts no secundário. Essas duas medidas corroboram a correta modelagem do transformador. Note também que cada metade do secundário está gerando aproximadamente 15 volts de tensão eficaz e que essas curvas são simétricas e centradas na referência, que é o center tape. Agora que foi demonstrado a correta modelagem e funcionamento do trafo, esse painel será removido. O próximo painel mostra as curvas das tensões no secundário, V2, nos polos do secundário em relação ao center tape, VS1 e VS2, e sobre a carga, VRL. O segundo painel mostra as tensões sobre os diodos D1, identificados por VD1, e D2, identificado por VD2. O terceiro painel mostra as correntes que passam pelo diodo D1, identificado por ID1, e pelo diodo D2, ID2. O último painel mostra a corrente na carga, IRL. Abrindo o primeiro painel, podemos observar algumas das características mais importantes do retificador de onda completa com center tape. A primeira é que, observando as curvas VS, que é a tensão no secundário em relação ao center tape, é possível notar que todos os seus ciclos são rebatidos para a carga. A segunda é que,
Com esse rebatimento, em cada ciclo no secundário, representado aqui pela curva V2, ocorrem 2 ciclos da curva VS. Ou seja, a frequência de ondulação da tensão Vs é o dobro da oscilação da tensão na entrada do retificador. Para observar isso pelo PSIM, podemos posicionar os cursores sobre 2 pontos de tensão de pico sobre a carga. O PSIM mostrará um período de 8,33 milissegundos e uma frequência de 120 Hz. Outra característica importante é que a tensão Vs, por estar referenciada ao centro do secundário, terá metade da tensão do secundário, ou seja, Vs é igual a V2 sobre 2. Isso pode ser observado pelas medidas de tensão eficaz na tabela de medidas. Nesse período de 8,33 milissegundos, a tensão eficaz no secundário foi de aproximadamente 30 volts, enquanto em Vs foi de aproximadamente 15 volts. Naturalmente, a mesma relação pode ser observada nas tensões instantâneas, como 42,42 volts de tensão de pico em V2 e 21,21 volts de tensão em pico em Vs. Nessa animação, podemos ver uma comparação do funcionamento do retificador de meia onda e do retificador de onda completa com center tape. Na parte de cima, relacionado a um retificador de meia onda, vemos a tensão do secundário, V2, em azul, com sua tensão de pico total chegando à carga, mas apenas os seus semiciclos positivos. Já na parte de baixo, relativa ao retificador de onda completa com center tape, todos os ciclos chegam à carga, porém com a metade da tensão de pico. Assim, a área total em azul é igual à área total em marrom, dentro de um mesmo intervalo de tempo. Portanto, a tensão média sobre a carga no retificador de onda completa com center tape é igual à tensão média sobre a carga no retificador de meia onda, que é a tensão de pico dividida por π, ou, matematicamente, tensão média é igual a 2 vezes Vs dividido por π, mas como Vs é V2P sobre 2, então tensão média é igual a 2 vezes V2P sobre 2π, que é igual a próprio V2P sobre π. Apesar de a corrente média ser a mesma nos dois retificadores, nesse retificador de onda completa com center tape, metade dos ciclos são conduzidos por um diodo e a outra metade por outro, de forma que a corrente média que passa por cada diodo é apenas a metade da corrente média na carga, ou seja, corrente em D1 é igual a corrente em D2 é igual a metade da corrente média. Para confirmarmos isso no PSIM, podemos voltar à tela inicial, selecionarmos no último painel a curva de corrente na carga, IRL, e posicionarmos os cursores em 2 pontos de pico de corrente consecutivos. Nesse intervalo de 8,33 milissegundos, a corrente média na carga foi de 13,5 mA. Então, em cada diodo foi de 6,75 mA. Com relação à tensão de pico reversa no diodo, cada diodo continua precisando suportar a tensão reversa de pico no secundário, ou seja, tensão reversa sobre o diodo D1 é igual a tensão reversa sobre o diodo D2, que é igual a tensão de pico no secundário. Para confirmarmos isso, podemos observar que o cursor número 1 está posicionado exatamente no momento do pico de tensão positiva do secundário, 42,42 volts. Nesse momento, quem está cortado é o diodo D2, suportando exatamente essa mesma tensão reversa. O cursor número 2 está posicionado no próximo pico de tensão do secundário, que, por ser negativo, faz cortar o diodo D1. Nesse momento, D1 também tem 42,42 volts de tensão reversa sobre ele. Por fim, podemos falar sobre a ondulação da tensão na saída desse tipo de retificador. Se reposicionarmos os cursores para os pontos de máximo e de mínimo sobre a curva de tensão na carga, VRL, veremos que
A ondulação na carga é de aproximadamente o mesmo valor da tensão Vs, já que a tensão máxima sobre a carga é a própria tensão Vs e a tensão mínima é 0 volts. Na próxima simulação, veremos o funcionamento desse circuito com a adição de um filtro capacitivo, de forma a diminuir essa flutuação na saída e aumentar a eficiência do retificador.